Segundo o livro de Crônicas, no capítulo 17, tem para nós uma grande lição se nós quisermos aprender da palavra de Deus e praticar a palavra de Deus para que a nossa vida ela seja composta de vitórias, conquistas, de sucesso, de êxito. Existem alguns passos frutíferos na fé que o rei Josafá ele nos dá aqui como uma lição para nós, que ele viveu, segundo Crônicas, capítulo 17, por questão de tempo, de espaço, de limite aqui. Você leia o capítulo que eu vou deixar aqui o destaque dos versículos que eu quero passar para você meditar. O versículo número 3 nos informa que Josafá, o rei Josafá, ele andou nos caminhos de Deus. É muito importante, acima de qualquer coisa, como prioridade nas nossas vidas, andarmos nos caminhos de Deus. O que significa isso? Significa nós seguirmos os padrões da palavra de Deus, os ensinos contidos na Bíblia, na palavra de Deus. É andar nos caminhos de Deus, é nos conselhos de Deus, nas orientações que o Espírito Santo ele passa para nós, nos faz lembrar das palavras que nós temos ouvido e lido da parte de Deus. Andou nos caminhos de Deus o rei Josafá, e Deus prosperou. Todo aquele que anda no caminho do Senhor, todo aquele que anda em obediência, em submissão, em temer a Deus, a pessoa é abençoada por Deus. O versículo 4 diz que ele procurou os caminhos de Deus. Nós precisamos a cada dia procurar. A cada dia nós precisamos nos interessar pelas coisas de Deus. A cada dia nós temos vontade, desejo de seguirmos no caminhar com Deus. O rei Josafá, ele procurou. A palavra procurar, em alguns sentidos na Bíblia, é esforçar-se. Quando Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 15, ele fala: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procurar é fazer por onde, é esforça-te. Então, o versículo 4 aqui, do capítulo 27 de 2 Crônicas, que estou falando contigo, diz que ele procurou os caminhos de Deus. Ele esforçou-se, ele se interessou pelas coisas de Deus. O versículo de número 6 diz que ele afastou os ídolos. Ele foi um homem corajoso. Tudo o que era ídolo, ele afastou, ele retirou, porque ele queria apenas servir a Deus. Quem quer única e exclusivamente servir a Deus deve afastar os ídolos. Existem hoje muitos ídolos que não estão nos altares. Muitos ídolos estão nos corações das pessoas. Então, os ídolos têm que ser afastados. Tudo aquilo que não é Deus, tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus, torna-se muitas das vezes um ídolo. Tudo que ocupa lugar de Deus na nossa vida, nós temos que entender que passa a ser um ídolo. O versículo 9 diz que ele colocou a palavra de Deus em prioridade. Feliz é o homem, feliz é a mulher que coloca a palavra de Deus na sua vida como prioridade. Ele colocou a palavra de Deus como prioridade na sua vida. Ela falava mais alto do que conselhos dos homens, dos conselheiros do seu reino, dos sábios, dos profetas. A palavra de Deus
tinha prioridade na vida do rei Josafá. Por isso ele foi um rei grandemente abençoado e honrado por Deus. Se você ler a história, a biografia de Josafá, você vai ver que ele foi um grande homem de Deus, porque a palavra de Deus tinha prioridade na vida dele. Nós precisamos fazer o mesmo. A palavra de Deus tem que exercer prioridade em nossas vidas, a cada dia, todos os dias, o tempo todo. A orientação que o Senhor passou para Josué é válida para nós ainda hoje. Capítulo 1 de Josué fala: medita na palavra do livro desta lei, de dia e de noite, nunca te aparte da tua boca. De dia e de noite é a palavra que tem que estar constantemente como prioridade na nossa vida. Jesus Cristo é o Verbo, é a palavra de Deus. João capítulo 1 fala sobre isso, o Evangelho de João. Então nós precisamos de priorizar a palavra de Deus em nossas vidas. E como uma referência para este versículo 9 de 2 Crônicas, capítulo 17, que estou te dizendo, depois você lê com calma o Salmo 19 e observe o versículo 7, 8, 9 e o 10. Você vai entender melhor. O rei Josafá, ele foi temido e honrado até mesmo pelos seus inimigos. Versículo 10 e o versículo 11 aqui de 2 Crônicas. Até os inimigos dele temeram e o honraram. Quando Deus quer abençoar a você, a mim, a qualquer um dos seus filhos, até mesmo o inimigo é usado para o nosso bem. Quando Deus quer nos abençoar, até quem quer nos atrapalhar acaba ajudando. Essa é a realidade. O versículo 12 fala que o seu poder e grandeza cresciam continuamente. Ele era exaltado dia após dia ele era enriquecido, ele era honrado. O poder e a grandeza dele cresciam continuamente. O homem do capítulo 1 de Salmos, o justo, ele floresce, ele cresce, ele dá frutos constantemente, porque ele vive com a sua vida enraizada em Deus. Quando nossas raízes da nossa vida, elas estão enraigadas em Deus, firmadas em Deus, somos prósperos, abençoados também, todos os dias, continuamente. O versículo de número 5 diz que Deus deu-lhe riqueza e honra. Riqueza e honra. Deus deu para muitos homens. E ainda hoje é possível, se você crer, se você seguir os princípios da palavra de Deus. Eu quero recapitular aqui para você. Versículo 3. O rei Josafá andou nos caminhos de Deus. Versículo 4. Ele procurou os caminhos de Deus. Versículo 6. Foi corajoso e afastou os ídolos. Versículo 9. Colocou a palavra de Deus em prioridade na sua própria vida. Versículo 10 e 11. Ele foi temido e honrado pelos seus inimigos. O versículo 12. O seu poder e grandeza cresciam continuamente. E o versículo 5 diz: Deus deu-lhe riqueza e honra. Se você estiver desejando ser honrado, honrada por Deus, Deus vai honrar você. Pode acreditar, se você honrar a Deus, se você der a Deus tudo que Deus te pede, você vai receber de Deus tudo que Deus te promete. Deus não falha, Deus não mente, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas a sua vontade, o seu querer e realizar a sua obra. Eu sempre cito um versículo em Filipenses, capítulo 1, verso 6, porque ele é muito importante. Aquele que em vós começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar. Em Jesus Cristo, Deus faz maravilhas naqueles que são seus e lhe pertencem. Então, Deus quer
abençoar a tua vida, se você quiser dar esses passos na sua vida de fé, serão passos frutíferos, passos de vitórias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor seja contigo, que o Senhor possa sempre realizar na tua vida o seu propósito, o seu querer, a sua soberana vontade. Fica na paz do Senhor. E eu apenas quero te pedir, se você ainda não se inscreveu em meu canal no YouTube aqui, se inscreva e clique no sininho para receber notificações, porque eu estou gravando praticamente todos os dias e postando algum conteúdo. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém.